Meu Deus do céu, do nosso canal, as principais notícias. E olha só ele, o Bolsonaro é notícia. Você sabia que Bolsonaro, ele pode talvez perder a patente? Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é uma true news ou uma fake news? O que esperar do julgamento do ex-presidente? Vem comigo nessa notícia, nessa matéria. Estou aqui meio cansado porque eu estava malhando e resolvi gravar esse vídeo agora para vocês, porque aqui no canal As Principais Notícias é tudo muito original, tudo muito sem mimimi e tudo muito direto ao ponto, com originalidade. Deixa eu verificar aqui o que eu posso fazer por vocês. E é isso aí, pessoal. Depois de ter tomado aqui uma água, vamos lá. Bolsonaro pode sim perder patente. O que esperar do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e outros comandantes militares aqui no STM? O caso é inédito no Brasil e pode levar à expulsão das Forças Armadas de generais que ocupam a mais alta patente do Exército. Que nosso querido Bolsonaro, né? Nosso canal é neutro, ele não é lado nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem de nenhum outro. A gente só quer transmitir a mensagem como se a gente fosse a favor de todos e ao mesmo tempo contra. É meio complicado. Isso é ser neutro, galera. Mas vamos aqui às notícias e já vai deixando o teu like, teu curtir, se inscreve no canal As Principais Notícias e ativa o sininho das notificações. Vamos aqui ler a matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de julgamento no Superior Tribunal Militar. O Ministério Público Militar, MPM, pediu na terça-feira passada, lembrando que hoje é exatamente 4 de fevereiro, uma quarta-feira, 3 de fevereiro foi terça, ontem. Então, o Superior Tribunal Militar, o STM, determine a perda do posto e da patente do ex-presidente e capitão da reserva Jair Bolsonaro do PL e outros 4 militares. São eles, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e os 3 generais do Exército, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Neto com 2 T's, afinal de contas, né? Braga Neto com 2 T's. A ação é um desdobramento da condenação do ex-presidente e seus aliados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em setembro. Eles foram condenados por 5 crimes relacionados a um plano de golpe de Estado para impedir Luiz Inácio Lula da Silva do PT de assumir o poder após as eleições de 2022. Todos eles estão cumprindo pena atualmente, beleza? A representação por indignidade para o oficialato dos 5 militares foi feita pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Claudio Roberto de Bortoli. O caso passa agora para o Superior Tribunal Militar, STM, que vai julgar se eles são dignos. Será que eles são dignos, pessoal? O que vocês acham aqui? Deixa aqui nos comentários para me saber. Para permanecer nas Forças Armadas. É possível que o julgamento demore ainda meses para acontecer. Você sabe que a Justiça brasileira, assim como a Justiça Militar, geralmente não trata esses casos com certa pressa. Uma certa morosidade natural da própria Justiça, e principalmente a brasileira e a militar também, pelo visto. Caso o Tribunal acolha o pedido do MPM, a medida representará, na prática, a expulsão dos militares das Forças Armadas, incluindo também generais, que é algo inédito aqui no nosso país, no nosso querido Brasil. Nos últimos 8 anos, o STM julgou 94 processos por indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, segundo os dados do tribunal, que é o Heleno, né? Se eu não me engano, e justamente com Augusto Heleno e o Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos à matéria realmente aqui, para a gente não se perder nas informações. Em mais de 86% dos julgamentos, 81 casos, o desfecho foi pela cassação da patente. Segundo dados do tribunal, a maior parte envolveu oficiais do Exército. Foram 62 processos. Essa, contudo, pode ser a primeira vez que militares da mais alta patente das Forças Armadas sejam expulsos. Até hoje, nenhum general teve perda de patente decretada pelo STM. Seria um fato histórico inédito no país. E segundo o Código Penal Militar, um militar só pode perder a patente por uma decisão do Superior Tribunal Militar, seja ele da ativa, da reserva ou reformado. Essa é a punição estipulada para militares que tenham sua indignidade ou incompatibilidade para o oficialato reconhecida pelo STM. Bom, o processo, né? O processo começa com a representação do MPM, após ser apresentada e recebida no STM, então ela é distribuída automaticamente por sorteio ao relator e revisor. Esses relatores devem ser obrigatoriamente o ministro militar e o outro ministro civil. Isso quer dizer que se o relator principal for militar, o relator revisor será um civil e vice-versa. Em regra, é sorteado o relator único para todos os casos, mas neste processo em específico, cada réu terá um ministro como relator por decisão da atual presidência do STM. Pode ocorrer, no entanto, de um mesmo ministro ser sorteado para mais de uma ação, como relator principal ou como relator revisor. Após a análise da representação, o relator de cada ação cita o representado, que tem 10 dias para apresentar a defesa escrita, que é a parte burocrática do processo, né? E o que realmente acontece em seguida é que o relator elabora o voto e depois o retorno do processo pelo revisor e solicita a inclusão da pauta do julgamento.
Então o julgamento é feito no plenário do STM e todos os ministros votam. A ministra-presidente do STM, que é Maria Elizabeth Rocha, só vota em caso de empate. Então, uma vez que haja decisão do STM, os réus só podem apelar para algum recurso, caso a defesa entenda que a decisão voltou a algum dispositivo da Constituição. Ou seja, não cabe apelação dentro da Justiça Militar, mas é possível provocar o STF, né? E aí que realmente complica. O STF ele geralmente não é tão a favor do Bolsonaro assim, mas vamos ver. Apesar desse rito ser simples, isso não quer dizer que ele seja rápido, na verdade, como eu falei. Magistrados ouvidos aqui pela matéria do Globo, né, afirmam que a expectativa é que a tramitação leve pelo menos uns 6 meses, o que empurraria o julgamento para o período de campanha eleitoral. Bom, cada caso é um caso, mas é muito provável que teremos uma solução ainda este ano, porque a Justiça Militar é um pouco mais celere, um pouco mais rapidinha do que a Justiça Comum. Por meio de nota, o STM informou que não é possível estabelecer um período específico para o início da conclusão desse julgamento, já que os relatores não têm prazo para apresentar seus votos, que deve ser individual para cada militar. E é isso aí, pessoal. Vamos ver aqui esse restante da notícia, né? Que é bem interessante, por sinal. O que será julgado pelo STM, então? A Constituição Federal prevê a possibilidade de declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato, né, do militar. Muito bem. Que tenha sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que a condenação tenha transitado em julgado. Ou seja, sem possibilidade mais de recursos. E esse é o caso do Bolsonaro e os outros 4 militares. O Supremo Tribunal Militar vai avaliar se eles são ou não dignos para permanecer nessas forças armadas. É isso aí. A indignidade, nesse contexto, está relacionada à falta de qualidade moral para exercer o cargo. Ramos frisa que o julgamento do STM é um julgamento de cunho moral e de honra, e não criminal. Trata-se de uma avaliação de conduta e ética dos militares. Então não cabe, né, ao STM julgar o acerto ou desacerto da sentença condenatória do STF, mas tão somente se a natureza do crime cometido leva ou não ao reconhecimento da dignidade do militar, destaca. Muito bem, vamos ver aqui o que é que nós temos mais, deixa-me ver. Olha só, galera, esse oficial que já foi condenado, não há mais discussão nisso. Se o oficial foi condenado, não há mais o que fazer. E isso impede que ele continue ostentando as estrelas das Forças Armadas. É isso que o STM vai debater. No caso de Bolsonaro, a conduta será analisada na função de um ex-presidente que cometeu um crime. Já no caso dos demais, na posição de militares que eles ocupavam, ok? Caso o STM entenda que os militares não são dignos de fazer parte do quadro das forças, então eles perdem seus postos e patentes. Após o trânsito em julgado, caberá ao comando militar competente, Marinha, Exército e Aeronáutica, implementar a medida de perda de posto e patente militar. Então esse julgamento é sem precedentes, né? Porque na avaliação do juiz Ataliba Ramos, o clamor popular e a polarização política vivida no Brasil não devem influenciar no julgamento do STM. E os votos serão feitos a partir da análise moral de cada ministro, do que eles entendem que foi reprovável ou não na conduta dos militares. Abre e fecha aspas. Então Ramos destaca que isso é inédito. E aí ele abre e fecha aspas aqui também. Não temos precedente de julgamento de representação de dignidade e incompatibilidade, como da qual estamos vivendo nesse momento atual. Acho que isso é possível haver argumentos tanto quanto a perda de postos e patentes, quanto a não perda, argumentos a favor e contra. É perfeitamente possível que postos e patentes sejam mantidos, por exemplo, e que eles cheguem à conclusão que criminalmente foi condenável, mas moralmente isso não macula nenhum deles, ou a mácula alguns e outros não, e assim vai. E você acha que ele vai perder o salário? Bom, nesses casos aqui, né, eu acho que sim, mas vamos lá. Com a indignidade para o oficialato reconhecido, o militar, além de perder o posto, a patente também perde o direito ao salário. Mas esse salário pode se tornar uma pensão ou cônjuge ao filho menor de militar, que é chamada de morte ficta. O entendimento da morte ficta considera a expulsão de um militar como se fosse seu falecimento garantido assim pensão dos seus dependentes. Então sim, poderá haver nesses casos um pagamento de salário. Cada força vai abrir um processo interno para verificar direitos envolvidos sobre a reserva, reforma, dependentes e direito à pensão. Abre e fecha aspas. Em um projeto de lei proposto pelo governo Lula em 2024 para alterar a aposentadoria dos militares, um dos itens pede justamente o fim do recebimento da pensão pela família de um militar expulso. Muito bem. Em análise recente, o Tribunal de Contas da União julgou que o direito à pensão militar por morte só ocorre após morte real e não após expulsão ou demissão do militar. Augusto Heleno, por exemplo, ganhava 38.144,69. Ganhava ou ganha? Parece que ele ainda ganha. Almir Garnier ganha 37.585,59 centavos. Walter Braga Neto ganha 36.881,74 centavos. Paulo Sérgio Nogueira, 36.881,74 centavos. Mauro Cid, 28.242,64 centavos. Jair Bolsonaro, 12.861,61 centavos. Salários de militares deles, que são salários até relativamente altos.
e o que o STM é e como ele funciona. É isso aí, é um Superior Tribunal Militar e ele faz dessa forma que eu acabei de falar para vocês, né? E essa composição militar busca equilibrar o conhecimento técnico militar com a visão jurídica civil. Pessoal, é isso por hoje. Se inscreve no canal As Principais Notícias e você acha que o Bolsonaro será ou não condenado junto com esses outros militares? Deixa aqui sua opinião, deixa teu like, deixa teu curtir e vamos aos próximos vídeos do canal e verifica os vídeos curtos e vídeos longos do canal para dar aquela força. Valeu! Compartilha também, viu pessoal? Até mais!